E aí, gente, voltamos, mais um vídeo, e agora a gente vai falar sobre o Max Weber. O Weber, esse alemão do século XIX, ele é também um dos fundadores aí da sociologia, que vai contribuir bastante para o pensamento da sociologia no mundo, inclusive mais para frente falaremos sobre a sociologia no Brasil, e aí a gente tem o Sérgio Buarque de Holanda, que tem bastante influência weberiana nos seus estudos, principalmente quando falamos sobre racionalidade e burocracia, certo? Mas vamos lá. Quando a gente fala sobre Weber, uma das principais coisas que aparecem para a gente falar é sobre a racionalidade e a ação social. E aí as duas coisas vão andar juntas, vão andar em conjunto. E aí também vai existir a proposta, a ideia do conflito, né? Que nem sempre a gente... as ações sociais dos indivíduos, elas serão racionais, certo? Então ele vai dizer que a falta de racionalidade é um problema. Então, sobre as ações sociais, diferentes do que Emile Durkheim propunha, Weber vai dizer que são as ações sociais que vão influenciar a organização da sociedade. E a gente vê aí esse conflito entre as duas teorias, né? Do Durkheim e do Weber. Um vai dizer que a sociedade vai influenciar as ações individuais, e Weber vai dizer que as ações individuais, as ações dos indivíduos vão influenciar as organizações da sociedade. E aí ele vai categorizar as ações sociais em dois tipos: as ações sociais racionais e as ações sociais irracionais. Ele vai dizer que, nesse caso das ações sociais racionais, o indivíduo vai conseguir desenvolver da melhor maneira, né, as ações sociais e manter uma melhor organização social. Ele vai dizer que a racionalidade vai propor uma boa organização social. Daí ele vai caracterizar em duas ações: as ações sociais relacionais afins, que são as ações sociais que a gente faz pensando numa finalidade. O casamento, por exemplo, é uma ação social em que as pessoas se casam para construir uma família. No meu caso, por exemplo, na semana passada eu comprei uma moto e a minha finalidade em comprar essa moto era ir trabalhar, dar aula para vocês. Então, essa foi uma ação social racional, porque eu pensei no que eu faria com a compra dessa moto, e aí essa ação social ela também vai influenciar as organizações sociais. Eu vou conseguir chegar para trabalhar com mais facilidade, porque antes eu tinha que ir até o trabalho da minha irmã de bicicleta ou de ônibus, e aí pegar a moto dela e ir para a escola dar aula para vocês. E agora eu já vou conseguir talvez até acordar um pouquinho mais tarde, ir com mais tranquilidade. Eu vou da minha casa direto para a escola e vou chegar mais disposto, com menos cansado. Então essas ações, essa ação, a minha ação nesse caso, vai influenciar em como a gente vai se organizar, em como a nossa aula vai acontecer, certo? E aí ele vai categorizar a ação racional também em ação relacional a valores. Essas são ações que a gente vai sempre racionalizar, a gente vai sempre pensar também antes de cometer, mas nesse sentido, pensando no que é moral ou não, no que é legal ou não. A gente tem um casal, por exemplo, e aí o cara quer trair o namorado dele. Tipo, eu tô afim de conhecer outras pessoas e tal, não sei o que. O nosso ali não tá funcionando legal, não tá legal, eu quero outra coisa. E aí ele vai e pensa: putz, só que eu não posso fazer isso com o meu namorado. Tipo, pô, ele me ama, ele gosta muito de mim,
Seria muita trairagem eu fazer isso, etc e tal. Não posso, não vou fazer. Esse cara, antes de cometer esse ato imoral, esse ato que não é legal, ele parou para pensar nas consequências dessa ação. Então, além dela ser racional, ela é a valores porque a gente vai sempre pensar naquilo que é moral ou não, naquilo que é legal ou não, certo? E aí ele vai categorizar também outras duas ações na categoria de ação social irracional, que a gente não vai pensar antes, não vai pensar nas consequências, não vamos pensar em como a gente vai se organizar ou não. A gente tem então a ação social tradicional e a ação social afetiva. A ação social tradicional é aquela ação que a gente faz assim sem pensar. Por exemplo, o Natal. A gente comemora o Natal, mas tipo, sem muito. Ai, hoje. Claro, em relação. Famílias e casas e tal. Onde a religiosidade ali é algo central e tal. Vai até se pensar mesmo. Mas de um modo geral, na maioria das famílias, a gente não vai. Ai, hoje é o nascimento de Jesus, o dia que ele veio pra salvar o mundo, etc. Não, tipo, a gente vai, é um dia, assim, que pra mim é bem chato, inclusive. Mas a gente vai ver a família, colocar uma roupinha ali mais bonitinha pra ficar sentado no sofá assistindo, sei lá, especial de Natal da Xuxa, a Missa do Galo, sei lá, algo assim. A gente não para pra pensar. Não, hoje eu vou aqui louvar a Deus pelo seu nascimento, pelo nascimento de Jesus, etc e tal. Então, esse é um exemplo de uma ação social tradicional que a gente faz por ser uma tradição familiar, da comunidade, do estado, do país, enfim. Mas é uma ação tradicional e a gente não para racionalizar muito nessa ação. E ele também vai falar sobre a ação social afetiva, que são as ações motivadas por emoções. Um cara, por exemplo, pediu uma menina em namoro. E aí ele cometeu essa ação social porque ele estava apaixonado por essa menina e ele não pensou se ela poderia aceitar ou não. E aí ela não aceitou. Ela fez esse papelão que o cara não aceitou. Bem que ela fez, que eu não aceitaria também. Ela não aceitou e o cara ficou muito triste, entrou em depressão e se matou. Então, ele foi motivado as duas vezes por ações sociais afetivas. Ele foi motivado por emoções. E nas duas vezes ele não racionalizou se aquilo era bom, se aquilo era legal, se aquilo resolveria o problema, se a menina aceitaria ou não. Então, assim, são ações que a gente vai cometer, que a gente vai fazer motivado por um sentimento e não vamos racionalizar nas consequências dessas ações. E aí, pensando nessa ideia de racionalidade, Weber vai construir a ideia de burocracia. Diferente do que a gente tem sobre a burocracia, essa ideia construída sobre a burocracia de ser algo difícil, complicado para resolver as coisas e tal. Por exemplo, fazer carteira de motorista, a renovação da carteira de motorista, por exemplo, CNH. Ai, que daí tu tem que ir na autoescola, tem que ir no Detran, e tem que tirar foto. Ai, que coisa chata, que burocracia. A gente fala assim, né? Na perspectiva de Weber, a burocracia, na verdade, vai ser algo que vai servir para organizar a sociedade. Então serão ações, leis, enfim, meios legais de organizar a sociedade, de transformar a sociedade em algo mais organizado, né? De manter aí aquilo que Durkheim, por exemplo, chamaria de coesão social. Para que as coisas aconteçam da melhor maneira e que a sociedade não entre num colapso, não vire um caos. Então, a partir dessa racionalidade, Weber vai propor a ideia da burocracia e que também vai influenciar no pensamento de Weber sobre o capitalismo, que diferente do que Marx propõe sobre o capitalismo, de propor, que o capitalismo propõe essa ideia de exploração, de aumento da desigualdade, de propor de fato mesmo ali
efetivamente a desigualdade, Weber não vai entender o capitalismo como esse problema, assim. Ele vai dizer que o capitalismo ele existe, mas que o capitalismo nada mais é do que a doação da força de trabalho do indivíduo ali, né? Em troca do salário. Então ele não vai enxergar o capitalismo como nessa dinâmica assim de desigualdade e exploração. Ele vai enxergar mais como uma troca, né? Eu dou a minha força de trabalho e recebo o meu dinheiro em troca, vou para minha casinha, compro minhas coisinhas e vivo felizinho para sempre. É sobre isso, tá tudo bem. Então ele não vai construir, né, essa ordem, ele vai dizer então essa relação de dominação, né? Ele vai dizer que essa relação assim que o capitalismo tem na visão dele, partindo da burocracia e da racionalidade, vai ser de manter a ordem, um sistema de troca, onde eu dou minha força de trabalho e recebo o meu dinheiro em troca, sem nenhuma construção assim ruim sobre o sistema. Sobre o Weber, é algo simples também. E aí eu volto no próximo vídeo pra gente falar sobre o Marx. E aí a gente encerra o surgimento das ciências sociais e as ideias construídas pelos principais sociólogos. Correto? Até já!